Boa noite a todos. É muito bom estar aqui nesse lugar maravilhoso. É uma pena essa igreja não estar lotada, como alguns dias anteriores a gente estava aqui. E esse é um meio que nós encontramos, querido, de anunciar, de pregar este evangelho. Eu quero dizer que, como diz um adágio antigo, não tem mal que não traz o bem. A igreja nunca pregou tanto. A igreja tem, de uma certa forma, penetrado nos lares de uma forma maravilhosa. E temos encontrado desta forma, querido, corações contritos para receber a mensagem do nosso Deus. Que maravilha! Eu quero, desde já, começar nossa mensagem. E antes disso, queria dizer para você, mandar aí um alô para o pessoal ali. Aí eu chamo a igrejinha lá da roça, a igrejinha lá do N8. Alguns estão ouvindo a gente, que Deus seja louvado. Eu quero mandar um abraço grande para minha esposa, meus familiares, meus filhos, Thales e Túlio, né? E todos os demais que estão assistindo a gente aí, tá? Nesse momento. Meus prezados, nesse momento para a gente começar, eu gostaria de uma forma muito especial. Eu quero, então, dizer para você que vamos fechar os nossos olhos e vamos, então, orar ao Senhor. Amado Deus, eu não tenho dúvida, Senhor, que estamos na Tua santa presença. Que o Senhor possa, para permanecermos firmes na caminhada, nós te rogamos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. A gente vai já entrar aqui na palavra de Deus também. Queria também mandar um abraço especial e agradecer o convite ao nosso irmão Kleber, em nome aqui da igreja do Gessino Coelho. Ele foi quem nos fez o convite diretamente. Quero também agradecer ao pastor do distrito José e Maria, o pastor Paulo, um amigo especial. Quero mandar um abraço também para ele e sua família, tá? E que Deus nos abençoe no decorrer dessa mensagem. Queridos, o tema que nós temos, o que está proposto, o tema de hoje é segurança em um mundo de incerteza. Tá? Como ter segurança em um mundo de incerteza? E nós vamos, querido, no decorrer desta mensagem, no decorrer desta palestra, nós queremos convencer e orientar você que temos segurança, podemos ter segurança em um mundo de incerteza. Eu começo fazendo uma pergunta para você nessa noite. Se você pudesse escolher apenas uma palavra para descrever o que vai na mente das pessoas nesses últimos dias, que palavra seria essa? E nós propomos uma palavra, talvez você concordará conosco, que é incerteza. Querido, nunca vivemos em um mundo onde as pessoas vivem tão incertas das coisas como nesses últimos dias. Muitas pessoas vivem, têm incerteza do futuro. Elas não sabem o que vai vir no futuro. As pessoas têm tido uma incerteza muito grande na questão do desemprego. Não sabe se vai permanecer empregado. E problemas como esse, querido, têm trazido incerteza para o mundo e para todos nós. Eu quero dizer ainda, para agravar ainda mais essa situação, quando nós vivemos um mundo de incerteza, algumas coisas poderão acontecer. E essa sensação de desesperança tem levado muitas pessoas à depressão severa. Você pode ter uma ideia que a Organização Mundial de Saúde diz que 20% da população mundial está ou é acometida por essa doença. Para agravar ainda mais essa situação, uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio. Há uma estatística que diz que há mais suicídio do que homicídio no mundo. E o que é que está acontecendo? A desesperança. Eu quero então dizer para você, há esperança para o mundo, há segurança em um mundo de incerteza, e a gente vai respondendo isso ao longo do caminho. Uma pessoa pode viver, querido, dias sem comida, horas sem água, mas há um texto que diz que nenhum segundo sem esperança. As pessoas morrem, querido, porque falta-lhe esperança.
E eu quero adiantar o processo e dizer para você, dizer que a esperança é Jesus. As pessoas sofrem muito mais nesse mundo de pecado, porque vivem sem esperança, porque perdem Jesus, estão longe de Jesus. Nós queremos dizer, quando nós falamos de esperança, você poderá dizer, esperança em quê? Essa é uma pergunta que não quer calar. Esperança em quê? Você já conversou com uma pessoa que perdeu as esperanças? Que você traz N conselho e ela já não acredita mais. Você está falando talvez falando nessa noite que, olha, a esperança é Jesus. Ela disse, sim, a minha esperança em quê? Eu tenho pedido, eu tenho clamado, não tem acontecido nada. Esperança em quê? Eu quero dizer para você, queridos, eu quero dizer para você que tem algo que eu gostaria de dizer para você, quero falar desse livro. Quando se fala de esperança, a gente deve então voltar para uma questão da Bíblia Sagrada. E algumas pessoas, elas são descrentes nesse santo livro. Querido, a Bíblia Sagrada ela é mais do que um livro comum. É um livro muito. E as pessoas sofrem, querido, porque vivem fora dos padrões, dos princípios da palavra de Deus. Eu quero falar para você que esse livro é mais do que um livro. E algumas pessoas falam muito mal da Bíblia porque não conhecem. Qualquer pessoa que fala mal, que não acredita nas Escrituras Sagradas, é porque não sabe o que está falando e não conhece a Bíblia. A Bíblia Sagrada era um livro especial. Para você ter uma ideia, ela foi escrita na sua origem em 3 línguas, no hebraico, aramaico e no grego. Esse livro tem 1.189 capítulos, tem 31.102 versículos. Esse livro foi escrito num período de 1.600 anos. Quer ver a coisa fantástica disso, querido? Escrito por 40 autores em datas diferentes que não se contradizia. Há alguém que diz que quando coloca a Bíblia em programas de computador, alguém que diz que a Bíblia foi escrita por um único autor. De fato, ela é um único autor, teve vários escritores, mas o único autor desse livro é Deus. E Deus sabe o que vai dentro de cada alma. Deus sabe o que cada pessoa precisa, o que cada pessoa necessita. Pastor Rodrigo Silva, ele diz uma mensagem interessante. Diz que a Bíblia é Deus falando conosco com sotaque humano. Deus encontrou uma forma de conversar com você. Fechada é apenas um livro, querido, mas aberta é Deus falando com cada um de nós. E por falar assim, amigos, você tem uma Bíblia em casa, meu amigo, eu falo agora para o meu amigo que está assistindo esse culto nesta noite. Amigo, você tem uma Bíblia em casa, nunca foi tão fácil ter uma Bíblia, não é verdade? Não há desculpa para você dizer que não tem a palavra de Deus em casa. Não há desculpa para você dizer que não tem a palavra de Deus instalada no seu celular, não é verdade? Nunca foi tão fácil possuir a palavra de Deus. Nunca foi também tão fácil desprezar a mesma, não é verdade? Precisa então, agora voltando para nossos irmãos de igreja. Irmãos, você tem estudado a palavra de Deus? Você tem analisado, você tem se alimentado da palavra de Deus? Essa é uma pergunta que deve ser feita nessa noite e você deve responder para você mesmo. Muitas Bíblias têm ficado empoeiradas, querido, e precisamos estudá-la, precisamos nos alimentar. Ah, mas eu não gosto de ler, eu tenho um recado para você. Não precisa dizer que vai estudar a Bíblia. Talvez estudar é enfadonho. Mas quando você pega a Bíblia, você diz então que eu vou me alimentar. Todos gostam de comer, não é verdade? Quando você se aproximar da Bíblia, eu não gosto de ler, não tenho hábito de leitura, mas quando você pega a Bíblia, pega então o seguinte, eu vou me alimentar, aí você criará gosto, porque todo mundo gosta de comer. Mas deve ser alimentado com a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que esse santo livro, ele traz no seu centro alguém, um personagem central.
E esse personagem central é Jesus. Se tirar Jesus da Bíblia, apenas ficará um monte de regras, um monte de conceitos, e que talvez não serviria muito para nós. Então a pessoa central das Escrituras Sagradas é Jesus. E é sobre esse ser maravilhoso que queremos, talvez, com certeza, trazer como solução para os nossos problemas nessa noite. E ele então declara, e aqui está o primeiro texto dessa noite: eu queria você, onde você estivesse, pegasse agora a sua Bíblia, a sua ferramenta de trabalho espiritual dessa noite, e você vai abrir conosco, e você vai ver, embora esteja na tela, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus. E na Bíblia Sagrada, no capítulo 15, verso 5, no livro de São João, diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis o quê? Fazer. No texto que temos na versão diz, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus se declara nesse texto dizendo que eu sou a videira. Se você for para o primeiro versículo, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Amados, eu gostaria de adiantar por que ele falou que eu sou a videira. Porque no Velho Testamento, quem era a videira? Era a nação de Israel. A nação de Israel, ela se posicionava como a videira de Deus. Mas a videira de Deus como Israel, ela falhou. Volta e meia, Israel estava distante de Deus, adorando outros deuses. E chegou ao longo do caminho, esta nação perdeu o foco. Vem então Jesus Cristo e ele estava desnorteado. Chegou o Cristo e eles então não sabiam que já tinha chegado a solução. Antigo Israel era tido como uma nação, então Cristo apresenta nesse texto, diz então para os judeus da sua época, diz, ó, a partir de hoje, a nação que é salva não é quem é israelita, mas todos aqueles que me aceitar poderão então ser salvos em nome de Jesus. Os judeus eram cheios de pompa e todo mundo que pertencia ao sangue judaico, eles então se engrandecia. Eles se achavam melhor do que as outras pessoas. O orgulho estava talvez a um nível muito elevado naquela nação. E é por isso que Cristo se declara, agora, até mesmo vocês israelitas, se vocês não vier para cá, para essa videira, vocês estão o quê? Perdidos. Perdidos. Ele fala que eu sou a videira verdadeira. Eu quero então ainda aprofundar mais um pouco nesse texto. Há um contraste de permanecer ou não na videira. Há um contraste. Existe uma diferença aqui de permanecer ou não na videira. Querido, se você permanecer na videira, você vai produzir muitos frutos. Agora, se você não permanece na videira, você morrerá. Qualquer ramo fora dessa planta morrerá. Você compreende porque tem tantas pessoas que vivem uma vida de sofrimento? Você compreende porque tantas pessoas vivem desolada, preocupada, com nada. Dorme preocupada, levanta preocupada, procura algo para se preocupar. Porque talvez lhe falta a maior esperança. E falta talvez, querido, estar ligado a essa videira. E aqueles que não estiverem ligados a essa videira morrem. Está fora da parte central ou do ramo central. Nesse contexto, eu gostaria de falar com você que existe 3 classes de ramo. E eu quero então tirar a parte principal para o nosso aprendizado nessa noite. Os 3 classes de ramos. O primeiro ramo aqui é os que não produz. É os que não produz. O primeiro ramo aqui é os que não produzem nada. Você percebe então que esse ramo, ele está ligado à videira. Ele está junto à videira, está ali na videira, mas tem um problema com esse ramo. Esse ramo não produz nada. Vamos então passar para a agricultura convencional, para a agricultura de fato, né? Ao pé de uva falando propriamente dito. Um ramo desse que não produz nada, ele está competindo com tudo, com água, luz, ele está competindo com nutriente e não vai dar fruto nenhum.
Então, querido, o que é que acontece com esses ramos? Se este ramo está sendo, então, recebendo todo esse tratamento, todos esses nutrientes, e não vai produzir fruto, aí a gente vai, então, para o capítulo 15, verso 2, vai aí na sua Bíblia, e você vai ver que esse tipo de ramo, o que é que acontece? Fala sobre esse tipo de ramo. O primeiro tipo de ramo, os que não produzem nada. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o que se não der fruto esse ramo? Ele corta. E eu falei anteriormente que qualquer ramo fora da videira, ele morre. E algumas pessoas, querido, infelizmente, ao longo do caminho, na questão de juízo, vão ser cortados. Porque permaneceram ligados à videira, mas não produzem frutos. Isso vale para nós, irmãos. Uma vida contínua de igreja, vários anos de igreja, irmãos. E há pessoas que não apresentam frutos, não produzem nada. Uma vida fracassada. Eu quero falar então para o meu amigo que está assistindo nessa noite, nossos amigos adventistas, irmãos, uma pessoa afastada do caule, afastada então do ramo central, essa pessoa é uma vida, irmão, que vai faltar o sucesso. Não vai produzir nada. Precisamos, então, estar munido à videira para que possamos produzir. Então, o primeiro tipo de ramo é os que não produzem. Precisamos ser produtivos quando estamos ligados à videira. O segundo tipo de ramo é os que produzem algo, mas eles produzem, mas é sem disciplina. Para esse tipo de texto, para esse tipo de ramo, tem jeito. Porque o texto apresenta dizendo que nosso Pai, o Pai Celestial, é o agricultor. Ele é o agricultor. E quando o agricultor, ele chega nesse tipo de ramo indisciplinado, ramo que quer passar para outra fila, ramo que talvez quer ir em direção ao chão, esse agricultor, ele poda esses ramos. Ele vai dar um direcionamento para esse ramo. Ele vai cuidar desse ramo para que esse ramo possa produzir. Sabe, que lição eu posso tirar então com esses ramos aqui? Amados, existem irmãos que fazem talvez até alguma coisa, até produzem alguns frutos. Mas às vezes, queridos, são indisciplinados. São desnorteados, precisam então do cuidado do Pai Celestial, que é o agricultor, para poder estar podando essas arestas. Precisamos então nos arrumar, ele então realmente nos moldar, para que possamos estar alinhados e produzir muitos frutos. O contexto, ele fala claramente que Deus é o nosso Pai. Eu queria então que você lesse comigo ainda a segunda parte do capítulo 15, verso 2. E aqui diz para nós na palavra de Deus, olha aí na sua Bíblia. E todo o que não dá fruto, ele limpa, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produz mais fruto ainda. Então aquele que está indisciplinado, ele vai e limpa para que ele produza, para que ele dê mais frutos, para que tire essas imperfeições de indisciplina, para ele poder então produzir frutos. O terceiro classe de ramos é esse então, que é os que produzem muitos frutos. Eu gostaria de dizer então que os dois ramos que eu falei anteriormente, aqui já está sanado o problema. Se aquele ramo que apenas se alimentava dos nutrientes e não produziu nada, já foi cortado. Nessa fase aqui, os ramos indisciplinados já foram podados e ajeitados. Agora, tem outro tipo de ramo que ele já nasce pronto. É um ramo que ele, muito bem cuidado, ele já produz por si só muitos frutos. E eu gosto então de levar vocês para o capítulo 15, verso 5 de São João, que diz para nós o seguinte. O 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dar muito fruto. Percebe então que aparece a palavra mais uma vez, muitos frutos. Porque sem mim nada podeis o quê? Fazer. E há pessoas que querem produzir uma imensidão de fruto, querem produzir muitos frutos, mas
sem estar ligado à videira. Eu queria dizer para você nessa noite que isso é impossível. A felicidade do mundo dura muito pouco. Você terá momentos felizes, mas depois terá momento de infelicidade. E a mente do ser humano, querido, ela tem uma capacidade, tem hora, por isso que tem tanto suicídio no mundo. Tem hora que a mente não dá mais conta. A pessoa talvez lembra, poxa, um dia desse eu tinha tudo, hoje eu não tenho nada. Um dia desse eu era algo, hoje eu não sou ninguém. Isso dá uma confusão tremenda na mente do ser humano. E quando ele não tem em quem se apoiar, quando ele não tem esperança, querido, a única solução que ele acha é tirar a sua própria vida. Talvez quer curar a dor da alma, que é a pior dor que existe em todo o universo. Quer dizer que para todo tipo de dor tem cura, tem remédio, mas para essa dor da alma não existe ainda nenhum tipo de remédio. É uma dor incurável. Precisamos, querido, nessa fase, dizer para você que é possível produzir muitos frutos quando estou ligado à videira. E agora, quando falamos de fruto, talvez há uma confusão na mente dos irmãos, não é verdade? Porque esse contexto, ele é uma alegoria, ele é uma forma figurativa de Deus chamar a atenção para os seus ouvintes. Mateus capítulo 3, verso 8, diz para nós o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimentos. Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, nessa questão aqui, quem são os frutos? O arrependimento. Ó, meu amigo que está me ouvindo nessa noite, você talvez, amado, precisa produzir esse fruto de arrependimento. Arrepender dos pecados, olhar para trás e dizer, poxa, como eu vivi errado durante toda a minha vida, e eu preciso encontrar o caminho. Meu irmão de igreja, precisa produzir frutos de arrependimentos. A palavra fruto na Bíblia aparece demais, e nesse contexto do capítulo 15, a palavra fruto, ela predomina. Ela predomina. Então, o que é que a gente poderá tirar? Que há uma forma de texto que diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Aí a Bíblia está falando de atitudes. Pelas suas atitudes a gente sabe quem você é. Mas a maior parte dos frutos que você vai produzir quando você está unido à videira, são os frutos do Espírito, que está escrito em Gálatas, capítulo 5. E lá fala dos frutos de Gálatas, que é amor, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ali tem uma imensidão de variedades de fruto, que serão produzidos apenas aqueles que estão unidos com a videira. Precisamos, querido, demais estar unido à videira e produzir esses frutos. E produzir esses frutos dignos de arrependimento. E não há uma outra forma, amados. Eu não consigo ser bonzinho por mim mesmo, se eu não estiver unido à videira. Eu quero dizer para você, você não vai conseguir sozinho. Você precisa de Jesus. Lembra do nosso tema, da mensagem inicial? Segurança em um mundo de incerteza. Talvez, até aqui você já deu para entender que quando eu estou na videira, eu estou seguro. Eu não tenho a quem temer. Algumas pessoas dizem que tudo que está acontecendo no mundo era obscuro para elas. Não, queridos. Estava tudo avisado. Estava tudo avisado para nós. Talvez você achava que não era nos seus dias, mas que estava avisado sim, estava na palavra de Deus. Que esse mundo seria contaminado com muitas coisas. Então, há segurança em um mundo de incerteza? Se você perguntasse isso para o salmista Davi, ele responderia com o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele então responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde virá o teu socorro, meu irmão? Você tem que ter esta fé, é esse pensamento. Conversava certa feita com um ateu, uma pessoa que se diz que não acreditava na existência de uma divindade. Eu disse, o que você faz quando você passa por aflições? Em quem você recorre? A inteligência humana? A quem recorre? A si mesmo? Compreende? Para a salmista Davi, ele diz, olha, eu recorro ao Senhor, porque Ele foi quem fez os céus e a terra, e Ele é o meu socorro. Nesse momento de crise, Jesus Cristo é o nosso socorro.
Para ilustrar aquilo que falamos, eu quero então dizer para você a história desses homens, que a história diz então que é bíblica, que no capítulo 7 de Mateus, e tem essa história que é muito interessante, que está na palavra de Deus. Eu quero contar para você nessa noite. Havia dois homens que construíram suas casas. Um construiu sua casa sobre a areia e outro construiu sua casa sobre a rocha. E a história diz então que veio os ventos, veio a tempestade e soprou contra aquelas casas. A casa que foi construída sobre a areia não suportou e caiu. Aquela casa que estava sobre a rocha, ela suportou os maus tempos e permaneceu em pé. Sabe, querido, essa história ela é muito interessante, porque esta rocha em que esta casa foi construída, essa rocha, a Bíblia diz que é Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, veja agora o cenário atual. Os que construíram sua casa sobre o idealismo humano e os que vivem pela fé. Há uma diferença muito grande. E esse maus tempo, esse tempo de crise pegou muitas pessoas de surpresa, irmãos, inclusive até irmãos de igreja. Não estavam preparados para esse maus tempo. Ou seja, talvez vinham construindo a sua casa sobre areia. E chegou os maus tempos, e a casa veio a cair. Quantas pessoas não conversavam com a gente para as redes sociais, eu estou depressivo, eu não sei o que vai acontecer com este mundo. Quantas pessoas não foram aconselhadas, a pessoa que tinha a Bíblia nas mãos, irmãos? Mas são pessoas que montaram a sua vida, montaram o seu alicerce em cima das ideias humanas. Querido, as ideias meramente humanas são falhas, porque o ser humano é uma falha em pessoa. Você deve então construir sua casa sobre a rocha que é Cristo. E aqueles que tinham construído sua casa sobre a rocha, houve sofrimento, sim, nós estamos num mundo de pecado, mas essa pessoa permaneceu firme e inabalável, sem mudar a fé. Muito pelo contrário, fortaleceram na fé, porque estava firme sobre a rocha. E sabiam agora que o tempo, aquilo que analisaram na palavra de Deus, de fato está se cumprindo. Sem profecia o povo se corrompe. De fato, é verdade, meu Deus. Querido, eu queria dizer para você também que a Bíblia, ela é uma história contínua. Desde Gênesis até os nossos dias, é uma história em atividade. Essa história não chegou ao fim. E as pessoas que firmaram sua casa sobre a rocha, eles estão seguindo essa caminhada, essa história na íntegra. Eles não vão ficar para trás. E tem muitas pessoas que não sabem onde estão na história do mundo. Precisa saber disso, querido. Em que local, em que momento eu estou da história desse mundo? Porque a história está sendo contada de Gênesis até nossos dias. E nós temos que seguir essa pegada, esses passos. Eu quero finalizar nesse momento com esse último slide e dizer para você, como vai a tua fé? Esse momento de crise, ele veio revelar que situação nós nos encontrávamos. Como foi que te encontrou quando essa crise chegou? Que situação você está vivendo hoje? Eu costumo dizer que há duas formas. No momento de crise, ou há afastamento mais de Deus, as pessoas começam a blasfemar contra Deus, ou no momento de crise, ou as pessoas se aproximam mais de Deus. Graças a Deus que no cenário que eu estou vendo, muitos procuraram ao Senhor. Muitos procuraram ao Senhor. Vida fracassada espiritualmente e têm voltado para os braços do Senhor. Mas temos visto muitas pessoas se distanciar daquilo que é Deus. Queridos, o texto dessa noite que nós lemos, a mensagem central, é que só há vida se eu permanecer unido na videira. Meu amigo, eu quero falar para os dois grupos de pessoas. Primeiro eu quero falar para o meu amigo que está ouvindo, talvez seja um estudante ainda da palavra de Deus, talvez um simpatizante da igreja nessa noite, e que escutou talvez essa mensagem nessa noite, está ouvindo essa mensagem. Meu amigo, o que você está esperando?
Você nasceu nesse mundo e foi convidado para ser parte dessa videira, para ser um ramo dessa videira. E talvez, querido, tanto sofrimento, tanta desilusão, tanta desesperança, é porque muitos estão longe. E o convite nessa noite é para permanecer unido na videira. Alguns irmãos que estavam brincando, talvez, querido, estavam distante da realidade. Estava triste. Estava talvez muito bem no mundo, achando que teria muito tempo, que Jesus não ia voltar agora, porque tem muita coisa para acontecer. Olha, o tempo chegou. E esses momentos difíceis é para trazer para nós, dizer para nós, que Cristo está perto de voltar. E que a gente tem que se preparar. Volta para Deus, meu irmão de igreja. Vem para os braços do Pai. Longe de Jesus, só tem sofrimento. Eu quero dizer para você qual é o problema de estar longe de Jesus. Olha, é assim, o diabo ele declara que ele é o dono desse mundo. Já viu essa história por aí na Bíblia? Já, né? Ele diz então que é o príncipe desse mundo. E qual é o problema? O problema para o inimigo de Deus, ele não compreende, ele não aceita uma pessoa morar no mundo que ele acha que é dele, no mundo que ele acha que é dele, e não fazer a vontade dele. Você compreende quando a pessoa está distante de Deus, o que é que acontece? Ele atrai muito sofrimento, querido. Vive uma vida de sofrimento, porque está longe do Pai. E longe do Pai você sofre. Longe de casa você sofre. Por isso, irmão, volte para os braços do Pai. Se tem algum amigo nessa noite, quer dizer, fui tocado, eu quero aprender mais sobre esse Deus, eu quero entender, eu quero ficar unido a esta videira para poder manter a vida, ou para ter vivo. Você pode entrar então aí nos comentários e dizer, eu quero estudar a Bíblia aqui, tem muitas pessoas preparadas nessa igreja. E com certeza, bote o seu endereço e muitos vão te procurar para você realmente esclarecer que só há vida em Jesus. Eu quero agradecer nessa noite e dizer para vocês que muito obrigado por os momentos que vocês mantiveram aqui conosco. Obrigado pela atenção e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa que nós ouvimos através do nosso irmão Francisco. Nós aprendemos nessa noite que a videira é Jesus Cristo, que Deus, Ele é o agricultor e que o Espírito Santo, Ele nos ajuda nessa alimentação. Nós percebemos que a segurança está no cuidado do agricultor, na videira que é Jesus, que nos alimenta juntamente com o Espírito Santo. Mas, como nós vimos no final da pregação, juntamente com a fala do irmão, nós percebemos que haverá um acontecimento grandioso e que se concretizará toda a nossa esperança, em que toda a nossa esperança se resume, é nessa volta. Então agora, nós vamos louvar sobre essa volta, e eu peço que você preste bem atenção na letra desse hino e medite nela. João estava lá e fez assim, ó. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porém não vi o mar, nem este nosso céu, mas eu vi uma cidade que descia lá do alto, e ouvi uma grande voz que enchia toda a terra, e cheia de esperança a terra então ficou. Os salvos redimidos subiam com Jesus, nem a morte nem o luto
pranto nem a dor moravam neste lar de amor. Eis que Jesus surgiu no céu. Vem com seus anjos, vem nos buscar. Lá no céu vamos morar. Mas de quem provinha, ó? De Deus provinha a voz que enchia toda a terra, deixando os corações repletos de temor. Eu não posso descrever com o meu simples falar o que Cristo me mostrou. Apenas quero ir anunciar. Eis que Jesus surgiu no céu. Vem com seus anjos, vem nos buscar. Lá no céu vamos morar. Eis que Jesus surgiu no céu. Vem com seus anjos, vem nos buscar. Lá no céu vamos morar. Lá no céu vamos morar. Lá no céu vamos. Jesus no céu Amém. Louvado seja Deus por lindo louvor cantado para nossa irmã. Eu creio então que essa música vai realmente completar aquilo que nós tentamos falar nessa noite. Queridos, antes de nós fecharmos com a nossa oração, aqui chegou então aqui com alguns pedidos de oração, e eu gostaria então de dizer então esses pedidos, anunciar esses pedidos, né? Perpétua, ela pede então oração pela sua saúde e pelo seu filho. Vamos orar então pela saúde da nossa irmã, ok? Vamos orar então pela família do pastor Luiz Nunes. Há um pedido então de oração para orar pela essa família do pastor Luiz Nunes. Orar também por Irailma, pelo esposo Joelso. Vamos orar então por esse casal. Orar também por Maiane, que está desaparecida, irmãos. Oremos então em prol para que essa pessoa venha aparecer, venha trazer felicidade mais uma vez para aquela família. Queridos, antes de fazer essa oração final, eu gostaria de anunciar o tema do próximo domingo. Vamos passar aqui uma série de 4 domingos, e você é o nosso convidado especial. Não sei se aparece aí para vocês, mas os últimos sinais da última crise. Os sinais da última crise, ou melhor. Tá? Esse será o tema de domingo, e você é o nosso convidado especial. Tá? Se você gostou desse primeiro tema, por favor, não perca esse outro tema, ok? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar então. Amado Deus, chegaram alguns pedidos, Senhor, nessa noite, e está aqui em nossas mãos. São tantos, alguns poucos pedidos, mas são pedidos, ó Deus, que é lá do fundo da alma. Pedir para pessoas talvez que estão desaparecidas, família pastoral do pastor Luiz Nunes, que o Senhor possa
visitar essa família, Senhor, que eles não venham a perder a esperança. A irmã Perpétua também pedindo oração, Senhor. Visite esta casa nesse momento, Senhor. Eu não consigo lembrar de todos os nomes, mas aqui foram apresentados todos esses nomes aqui, que pediram oração nessa noite. Que o Senhor abençoe, Senhor, essas pessoas. Que o Senhor também abençoe aqueles, talvez, que não conseguiram nem fazer o seu pedido, mas está vivendo uma vida sem esperança, uma vida que já perderam toda a esperança. Estão vivendo uma vida sem a paz. Que o Senhor visite também esse lar que está sofrendo nessa noite. E possa entender que há esperança no mundo de incerteza. Assim, a esperança é Jesus Cristo. A esperança é permanecer unido à videira que é Cristo. A esperança é isso, Senhor. Que todos nessa noite possam ter compreendido esta mensagem, esta palavra. Permanecer. Todo o capítulo 15 fala de permanecer. Permanece unido. Há esperança para aquele que permanece em Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos leve em paz para os nossos lares. E nos traz no próximo domingo, Senhor, uma nova mensagem. Uma mensagem de esperança. É o nosso pedido no nome santo de Jesus. Amém.